Ela entrando aí. Oi, Alda! Boa Boa noite. noite, estava aqui falando de você também, falando sobre esse momento de pandemia que estamos vivendo, sobre nossas emoções e sensações, né? Tantas coisas que vão acontecendo. Pessoal, essa é a minha querida Alda. Alda para os íntimos, pode ser a Alda para vocês também que estão nos acompanhando aqui. Certo, Alda? Olha, Gente, sim. a Alda é psicóloga, ela tem feito um trabalho extraordinário, fantástico, inclusive online. Eu vou pedir agora, Alda, para você se apresentar um pouquinho mais, falar aí um pouquinho da psicologia, sobre esse momento que estamos vivendo, pode ser? Pode sim. Então, muito boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live. Eu agradeço primeiramente aí o Instituto CAESA, em nome do Paulo César, pela essa grande oportunidade de estar com vocês durante esses 5 dias, aula de profissionais maravilhosos, abordando um tema que eu tanto amo e defendo, que é o respeito da saúde mental. Meu nome é Aldenizia Lima, sou psicóloga e pedagoga. Estou bem pouquinho tempo aqui no Rio de Janeiro. Nasci e me criei no Amazonas, em Manaus. Trabalhei por 13 anos no município de Quari, dentro do Amazonas, um município lá chamado Terra do Gás e Petróleo, e agora abracei a causa de vir morar aqui no Rio de Janeiro em meio a essa pandemia. E Nossa, estou gostando muito daqui, conhecendo pessoas maravilhosas, graças a Deus. E junto com a equipe que vai essa semana trabalhar a respeito da saúde mental, eu gostaria de frisar um pouquinho as condições das quais nós estamos vivenciando esse processo de uhum. muita dor, de muito sofrimento, onde muitos de nós estamos saindo aos poucos do escuro, porque é algo desconhecido mundialmente, mas que nós estamos nos nossos enfrentamentos. Uhum. E como Ok? enfrentar E isso, Alda? como enfrentar isso, né? Eu coloquei alguns tópicos aqui que nós poderíamos abordar a respeito dessa questão. E o Ótimo. primeiro seria reflexões voltadas com as nossas atitudes em tempo de pandemia. Quais são as reflexões que nós estamos vivenciando, ok? E para que isso aconteça, eu acredito que ainda seja necessário para muitos de nós conceituarmos o que seria esse processo segundo a Organização Mundial de Saúde. E Uhum. eles relatam para a gente que é uma epidemia, como se fosse o mal do século XXI para o momento. Esperamos que brevemente nós consigamos evoluir nesse processo, tanto de tratamento, de cura e aceitação de tantas perdas inesperadas que estão acontecendo. Ok? Certo. Por esse motivo, eu acredito que a gente precisa passar por um processo de aprendizagem ou resgatar certos conceitos, certos princípios dos quais nós fomos criados dentro da nossa cultura. E há um tempo atrás, como eu sou pedagoga, eu também trabalhava dentro da universidade lá, na faculdade, com as turmas de pedagogia, e sempre eu levava o processo de reflexão da seguinte forma: eu ficava a pensar com os meus botões que o ser humano ele estava se distanciando um dos outros. De que forma? Você quer uma pizza, você ligava, a pizza chegava. Você quer fazer uma transação bancária, você acessava o internet bank e você conseguia. E Uhum. hoje nós todos, através desse processo do isolamento social, temos que estar fazendo praticamente uso de todas essas informações e está voltando para a gente a necessidade do abraço, do contato com o outro que nós estávamos perdendo. Principalmente a Opa. nossa juventude. A nossa juventude. Eu me deparava muito com pais e filhos adolescentes que eles chegavam nos consultórios, isso é tanto lá como aqui, e o pai dizia: eu estou com problema de relacionamento com ele, eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele sente, mas às vezes o filho está dentro do quarto e a mãe acabou de fazer o almoço e ela manda uma mensagem no telefone dizendo: o almoço está pronto. E todo mundo estava dentro da mesma casa. Então, Uau. hoje nós estamos vivenciando a oportunidade, meio a esse caos, de chegarmos lá no quarto e ter: filho, vamos almoçar aqui, ó, a mesa está pronta. Em meio a muitas coisas ruins, a gente está tendo a oportunidade de resgatar certas condições. Seria a aproximação do outro. Então, eu Uhum. acredito que isso é de grande valia
embora a dor e sofrimento que nós estamos enfrentando. E eu coloquei isso como se fosse a arte de criar e reviver em meio ao caos. Eu joguei como matemática, né? A arte de viver em meio ao caos. Porque nós somos capazes de inventar e reinventar situações. Então, dentro desse processo, eu acredito que seja, não só eu, como os demais amigos que trabalham dentro da área da saúde, e juntamente com toda a população, estamos enfrentando essa condição de inventar e reinventar as nossas vidas. Porque nós estávamos muito voltados e bitolados para situações que o cotidiano nos pregou naquele momento. Em vez de que pensamos que o passado ele já foi. O presente é o momento e nós vamos reescrever bases sólidas para o nosso futuro, que ele está logo aí na frente. Então, nós temos que inventar e reinventar essas condições. E dentro disso, eu acredito que seja muito necessário a gente falar a respeito da questão da empatia com o outro. Porque nós estávamos muito centrados no eu do eu. E o eu do outro, como fica? No corre-corre do dia a dia, eu percebia que as pessoas elas estavam muito voltadas para as suas situações. Eu tenho que acordar cedo, trabalhar, colocar as crianças na escola, depois a babá já cuida das crianças, às vezes as nossas babás elas são mais mães do que nós próprias mesmos, pais do que nós próprios mesmos, e os nossos filhos têm mais contatos com eles, e hoje não, as nossas babás elas têm que estar na casa delas, por causa das condições que estamos vivendo, e nós estamos aprendendo a viver até com os nossos próprios filhos, que nós não tínhamos tempo para isso. Né? É uma grande crise que nós estamos enfrentando, e então, através disso, eu posso colocar como reflexão, inclusive, uma situação seguinte. Foi logo quando eu cheguei aqui no Rio, e eu estava num supermercado, então eu estava com apenas um pacotezinho no caixa, na fila do caixa, e perto de mim, atrás de mim, a próxima seria uma senhora que estava num carrinho grande de compras. Só que ela não tinha pego todas as coisas. De vez em quando ela saía da fila e voltava com mais um objeto. Ela fez isso com umas 4 vezes. Só que enquanto ela saía da fila, a fila andava. E o que eu fazia? Eu puxava o carrinho dela. Eu poderia ter deixado o carrinho dela lá para trás, porque a minha vez ia chegar. Certo. Mas o que eu pensei? Eu vou puxar o carrinho dela, porque se eu deixar lá, eu vou atrapalhar as outras pessoas. Então, isso significa uma empatia. E ela, em momento algum, ela chegava, senhora, muito obrigada. Não. Nós fomos para o caixa, eu paguei o meu objeto, ela possivelmente pagou as coisinhas dela e ela seguiu a vida dela e eu também. Mas o meu eu dentro de mim dizia assim, se eu ajudo ela, eu vou estar ajudando bem aqueles 20, 30 que estão lá na fila lá atrás. Sim. E a gente vai chegar a esse ponto de começar a repensar em ajudar o outro, porque é muito bom. Só que daí eu coloquei para esse momento 5 atitudes que nós temos que fazer para ajudar com que isso aconteça. Então eu coloquei a primeira como cuida do teu corpo, através de uma boa alimentação, dentro das tuas condições, lógico, porque nós sabemos que temos pessoas que estão em situações críticas, muito ruins. Mas cuida da tua alimentação, tenta manter um bom som, tenta fazer um exercício, pular no meio da casa, fazer alguma coisa nesse sentido. Seria muito importante. Criar uma rotina também seria interessante, como tópico 2. E fazermos coisas que a gente gosta. Olha, nesse momento eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que eu estava distante disso. Eu gosto de falar, eu gosto de interagir, e pelo fato de eu não conhecer tanta gente aqui, não estava acontecendo, entende? Então eu fico muito feliz por isso. A outra situação é se conecte com pessoas. Aí vocês vão falar, mas como psicólogo? A única pessoas que eu estou me conectando é aqui em casa, essas pessoas aqui de casa não. Já que nós temos a possibilidade das mídias sociais, então se apropria dela para se conectar com pessoas. Mas é lógico que você não vai voltar só para as tragédias, volta também para as coisas que são boas para você, que edificam a tua vida. E se você vê que existe necessidade, o 5º tópico seria a peça ajuda. Nós estamos aí de mãos dadas para nos ajudarmos, para ampararmos, para direcionarmos dentro das necessidades. Tudo isso é muito importante e vai gerar o quê? Uma reestruturação.
A certeza é que as perdas, elas são doloridas, cada um de nós vamos passar pelo nosso processo de luto, e esse luto, ele é conforme o tempo de cada um de nós, não era o desejo do nosso coração, muitas coisas elas estão em silêncio hoje, elas simplesmente estão acontecendo em uma proporção muito grande. Somente aqui no Rio de Janeiro, nós temos, o Brasil tem mais de 40 mil óbitos já registrados, pelo que sai no jornal, enfim. Então, todas essas perdas, elas nos deixam abatidos, sim. Mas nós temos que nos apropriarmos também que lá na frente a vida ela vai continuar. Na Primeira Guerra Mundial aconteceu e a vida continuou. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu e a vida continuou. E nós somos herdeiros dessas duas guerras anteriores. Eu não estive lá, vocês não estiveram lá, mas os nossos antepassados, eles estiveram lá. E dentro disso, dentro das nossas cargas genéticas, nós temos a herança das guerras mundiais, assim como vai ser com essa pandemia também. E daí eu tenho uma outra história que eu colocaria aqui para acrescentar, eu sou de histórias. Então, o que acontece? O que acontece? A fábrica de sapatos. Um senhor, ele tinha uma pequena fábrica de sapatos. E ele conversou com um dos colaboradores dele e falou o seguinte: eu gostaria que você fosse em determinada cidade e avaliasse a possibilidade de instalarmos uma filial lá. O moço foi na cidade e quando chegou lá, as pessoas todas descalças, todo mundo descalço, ninguém calçava sandália, ninguém calçava sapato. E o chefe ligou, e aí? Aí ele disse, chefe, aqui não dá jeito não, você não vai ganhar dinheiro, nós não vamos ter emprego, porque o povo não tem ânimo para calçar sapato, não gosta. Tudo bem. Aí passou-se um tempo, um outro empreendedor pediu para um novo colaborador ir lá e fazer a mesma pesquisa. Quando chegou lá, realmente encontrou todo mundo descalço e tudo. E quando ligou para o seu funcionário, ele disse, patrão, o senhor pode vir, porque aqui ninguém calça sapato, e se nós injetarmos em marketing, propaganda, nós iremos vender bastante sapatos e sandálias. E hoje eles têm muitas fábricas. Então, através disso, nós temos que nos apropriarmos do que não se tem, abraçarmos as causas e devagar a gente vai trilhando cada degrau. Não é difícil, não é fácil, mas é tudo no nosso tempo. Verdade. Outro processo que a gente... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Tá. E agora, como é que a gente vai lidar com essa questão da pandemia que me causou transtorno do pânico, que me causou síndrome, me causou insônia, me causou depressão? Vamos dar sim, para todas essas situações existe tratamento, a gente vai abraçar a causa. Você já identificou? Você está vivendo uma história dessa? Vamos procurar os profissionais que estão voltados para as áreas de tratamento e vamos tratar, porque você vai sair disso e muito vitorioso. Tem um GIF que eu vi há poucos dias atrás, que até lembrei de você, que dizia assim, nesse momento de pandemia, você conversar com as suas plantas em casa, não tem problema nenhum. O problema é se as plantas começarem a conversar com você também, aí você procura um psicólogo. Né? Exatamente. Não é? Então a gente Nós conversamos com as nossas plantas, nós conversamos com os nossos animaizinhos, nós podemos adotar um animal, nós podemos ser uma família acolhedora de uma criança que nesse momento está precisando de resgate, de um acolhimento, porque nós temos bastante. O enfrentamento aqui do Rio não é diferente do Amazonas. Então, nós temos todas essas experiências aí para nós podermos abraçarmos e aprendermos com isso e nos tornarmos pessoas melhores, tanto conosco mesmo, como para o outro. Sabe, Alda, eu vejo muito viajando pelo Brasil afora, em grandes cidades ou em pequenas cidades, as pessoas sempre têm uma desculpa. Eu não consigo ser melhor porque eu moro numa cidade pequena. Eu não consigo ser melhor porque eu moro numa cidade grande. Eu não consigo ser melhor porque eu moro em comunidade. Não consigo. Sempre vão criando problemas que, na verdade, os problemas estão dentro dela e não aonde elas moram em si. E é por isso que eu sou 100% a favor e queria saber a sua opinião. Eu acredito que todo mundo, sem exceção, deveria fazer pelo menos 1 ano de acompanhamento com psicólogo. Para conversar, para falar. Eu mando os meus clientes de coach fazer, eu mando as pessoas fazerem, e elas ficam assim, Paulo, eu vou falar o que com psicólogo?
Você diz assim para o psicólogo, doutor, doutora, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu estou aqui, eu quero ter uma conversa com você. Pode ser? E deixa a coisa fluir, entende? Porque faz muito bem, gente, você fazer um acompanhamento com um profissional certificado, como temos aqui a Alda, você poder levar uma conversa. E uma conversa, Alda, onde que a pessoa é muito tranquila para falar tudo o que quiser, sem passar por julgamento, sem passar por crítica, condenação, poder conversar e ter a ajuda de um profissional. Não é verdade? É verdade, porque o que deve acontecer, que ainda não existe em torno do conhecimento de cada um de nós, é essa quebra de paradigma de que o psicólogo, o psiquiatra, ele só vai atender quem está doido. E, na verdade, não é voltado a esse processo da loucura em si. Uhum. É isso que nós temos que entendermos, que nós somos profissionais, que temos a nossa ética, que você vai liberar o que o teu coração permitir e paulatinamente vai fluir a conversa, voltada para situações que você não conseguiu falar com o teu esposo, com a tua irmã, com o teu pai, com o teu amigo, que até dá o ombro amigo, mas que você tem que buscar o profissional, porque ele vai te mediar, ele vai tirar um pouco você do escuro e vai te dar ganchos para você galgar a respeito do que está te fazendo sofrer. Porque muitos deles, eles vão chegar... O Paulo, ele está com uma equipe, ele está fazendo treinamento, e ele tem um olhar aí profissional. Esse olhar dele vai em cima daquela pessoa que está com alguma condição, e a pessoa vira para ele e diz, Paulo, mas eu não tenho nada, eu não sinto nada. Vai dar uma passadinha com o psicólogo. Quando chega lá, é que ele descobre, ele faz, de repente, talvez até o processo de aceitação de alguma coisa que ele tem, que ele não sabia, mas que já vem perpetuando por um bom tempo na vida dele e vem atrapalhando tantas coisas. Então, realmente, temos que buscar. Se os profissionais eles estão aí, nós temos que buscar. Aí volta novamente aquela questão que o Paulo bem falou. Muitos de nós vão colocar, mas a minha condição não dá, eu não tenho como pegar o transporte, eu não tenho como. Hoje, você está tendo várias ferramentas de chegar até profissionais que nem nós. Inúmeros. Nós temos grupos de atendimento online gratuito. Não vai fazer 50, 60 sessões, mas vai te dar uma clareada. Nós temos grupos de bate-papo, terapias em grupo, enfim, nós temos várias situações que nós podemos estar aí e você se inserir conosco. Eu gosto muito de dizer que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, arruma desculpa. Se eu tenho hoje profissionais, tenho hoje aqui o acesso, né? Se não estivéssemos em uma live com pessoas participando, fosse uma chamada de WhatsApp, poderia ser uma sessão entre você, psicóloga, e eu, o cliente, paciente. Queria fluir, vai acontecer. Todas as pessoas altas até hoje que eu conheço, que foram para um psicólogo, me agradeceram. Falaram, Paulo, não pensei que seria tão bom. Se eu soubesse, tinha ido há mais tempo. Porque é bom, gente. Já fiz também, e eu sei que é bom. Eu recomendo aquilo que eu já passei, aquilo que eu concordo. Eu já passei, foi muito bom. Entende? É fantástico, vale a pena. Mas aí, Aldo, eu trago uma questão. A Aline, o Daniel, está dizendo para a gente que a Aline, a esposa dele, confirmou que conversa com as plantas. Eu também converso com a minha, tá? Essa aqui é minha, eu e minha esposa, a gente conversa. Graças a Deus que ela nunca falou nada com a gente. Entende? Que continue assim. Espero continuar assim. Alda, esse momento de pandemia, né? Muitas pessoas estão em casa. Qual é o seu conselho, qual é a sua visão? O que também pode ser feito com aquelas duas realidades? As pessoas que estão sozinhas em casa, o que elas podem fazer no dia a dia? Você já falou um pouco de fazer contato com outras pessoas, né? O que elas podem fazer um pouco a mais ainda? Escrever uma carta, escrever um diário, escrever um livro, quem sabe, alguma coisa assim. E aquelas pessoas que não estão sozinhas, que estão com esposa, que estão com filhos, que estão com família, na mesma casa, no mesmo apartamento, enfim. A convivência, às vezes, entra um pouco em choque também, né? Porque está mais tempo do que costumava ficar. O que você diz para a gente sobre isso? Realmente nós estamos lidando aí com duas condições, né? As pessoas que elas estão se sentindo sozinhas, muitas porque moram em outros estados, as famílias estão em outros lugares, ela não tem um parceiro, não tem criança em casa. Fisicamente, ela estaria sozinha, dentro deste quadrado aí, dessa estrutura
a dia dela. Mas se ela buscar o aconchego através das mídias sociais, através do próprio eu, ela não vai estar sozinha. O melhor passo que eu costumo dizer para os meus pacientes é: aprende a ser autossuficiente para ti, primeiramente. Muitas pessoas, elas se atribuem sozinhas porque elas se acostumaram a estar pendente de outras pessoas. Então, quando você começa a entender que você também tem a tua fortaleza, não é que você bate a mão no peito e diz você é o melhor, você é o bambambam, mas que você tem a tua fortaleza, você tem a tua essência, você não vai se sentir sozinho. Uma segunda condição para esta pessoa que vive sozinha é realmente nós somos consumistas. Todo ser humano tem um pouco de consumismo e nós compramos pelo que a gente vê. Então, quando você escreve, você relata, você de ti para ti, você também está fortalecendo certas situações que elas estão em estado de choque, elas estão com certas deficiências. E eu costumo até dizer para ele assim, ó, hoje é a primeira consulta que você está tendo, a gente está se conhecendo. Da próxima vez, eu quero que você elenque 10 coisas positivas que você está vivendo e 10 coisas negativas que você está vivendo, e me traz em 2 vias. Porque uma vai ficar comigo no teu prontuário, a outra você vai levar para você de volta, vai colocar num ponto da tua casa que todos os dias você vai ver. Nós consumimos pelo que nós olhamos. Então, quando você exato, quando você atingir uma meta daqueles 10, 50 pontos negativos que você vive, que você disser, olha, esse aqui eu venci, você vai marcar lá. De vermelho, de roxo, você vai deletar. E conforme o decorrer da tua vida, que será breve ou não, cada qual tem o seu tempo, quando você vê as 50 coisas que você elencou como negativas, elas se transformaram em positivas. Então, realmente escreve, lê, busca, conversa de ti para ti. Eu sempre costumo dizer que quando tu te acorda, é muito importante você fazer um processo de autorreflexão. Acordou, fez tua higiene pessoal, vai para o espelho. Toda casa tem espelho. Então, conversa de ti para ti, e vai projetar o teu momento, o teu dia de hoje. Vai colocar, você vai conseguir. E vai ter dias que vai ser muito bom, tem dias que vai ser bom, e tem dias que vai ser médio, e vai ter dias que não vai ser tão bom. Aí você vai superar aquele dia. Isso seria para quem está no mundo sozinho. E não tem problema nenhum, né, Alda? Um dia eu reconheci... Não tem problema nenhum, porque tem pessoas que estão há muito tempo que ela não se olha para si, ela não se olha para si. O corre-corre do dia a dia tem feito ela o quê? Uma rotina adoecida, que é o quê? Acorda, levanta, toma café, corre para a fábrica, trabalha da produção, volta exausto, estuda, faz alguma coisa, mas qual foi o momento do dia que ela se olhou para si? Que ele se usou das situações. Então, esse é um grande momento. É muito nós bom. Não queremos estar... Exato, nós não queremos estar no isolamento social, mas nós, de uma hora para outra, a gente está se redescobrindo, se repaginando. E para quem mora na Muvuca, né? Na Muvuca. Olha só, o povo da Muvuca, todo mundo está acostumado a colocar os meninos cedo na escola, às vezes os meninos até de colégio integral, o pai vai para um trabalho, a mãe vai para o trabalho, só voltava todo mundo à noite, já só para fazer a ceia, o jantar e dormir, e agora está todo mundo no mesmo apartamento, correndo de um lado para o outro. Como é que fica? Momento de a gente aprender a amar principalmente o outro, de uma forma diferenciada, porque nós estamos acostumados ao materialismo, trabalho, compra, dinheiro, oferece. O que é que tu tem, menino? Tá com dor de barriga? Vamos ali, compra um celular para o menino, vai te ocupar jogando. Então, vamos brincar com coisas, resgatar coisas do nosso até antepassado. Vai brincar de amarelinha junto com o teu filho. Sim. Ah, ele ganhou aquela etapa, dá-lhe um abraço nele. O menino vai virar, a senhora nunca me abraçou porque está me abraçando. Ele vai aprender certos conceitos com você e você vai resgatar também. E o barulho, como é que eu faço? Porque eles fazem barulho demais. E aí a gente vai também valorizar os nossos professores nessa condição. Porque dentro das escolas, o que a gente estava fazendo com as nossas crianças? Jogava lá para os professores e eles tinham que criar e educar os nossos filhos. E a gente está tendo um tempinho para voltar a criar e também educar os nossos filhos. Dentro dessa movimento. Então, para tudo a gente vai dando um jeitinho. E isso ele vai ficar novamente.
para o pós-pandemia. É certo de que muitos desses conceitos, eles vão voltar e vai ficar. E nós temos que acreditar também que as pessoas que a gente perdeu, nesse momento, é o silêncio. Porque para tudo na vida nós temos um ser superior, que é o nosso Deus, que ele determina as nossas vidas. E nem sempre os planos, os desejos do nosso coração é o mesmo desejo dele. Né? Então, através dessa fé que todos nós temos, de qualquer forma, independente de religião, é que nós temos que acreditar e acrescentar. É verdade. É verdade. Eu vejo muito assim que pessoas que a gente tem conversado, né, que estão se recriando e descobrindo coisas extraordinárias com quem está vivendo. Pais que estão acompanhando a etapa dos filhos, filhos que estão se aproximando mais dos pais. E isso está acontecendo também porque eles estão se permitindo a esse movimento, né, de querer ficar um pouco mais com o filho, e o filho também se permitir ver o pai como pai, a mãe como mãe, né, em momentos de brincadeira, na hora que é para brincar, momento de estudar para estudar, momento de lazer. Isso é muito positivo. Mas me diz uma coisa, Alda. E depois que passar a pandemia, e Deus queira que acabe logo isso, a nossa rotina, como que você acredita? Ela volta ao que era antes, vai ser rebobinado? Essa situação de família deve continuar acontecendo? Os pais devem continuar buscando momentos mais íntimos, próprios, divertidos com os filhos? Ou não? Deixar somente os filhos na escola, nos cursos, matricular o filho no escola de manhã, curso à tarde, curso à noite, e deixar ir. O que você me diz? Então, eu acredito que voltar ao que era e rebobinar e continuar dando as passadas que estávamos não será. Não será. Nada na vida, nem a folha cai se não for permitido. Ela vem por um acaso. Então, se esses pais, se essas crianças, se esses indivíduos que estão aí vivendo esse mesmo processo que nós, eles entenderem a real situação, o real mandamento, a palavra de ordem desse momento, eles vão entrar no coração deles, essa condição, e daí, após pandemia, ela vai ser seguida com o resgate desses princípios ou aprendizagem desses princípios que tinham se perdido. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Porque o que nós, há 2, 4 meses atrás, eu como professora, eu saberia mais da vida da sua filha adolescente do que você. Porque muitos deles chegam pra gente e dizem, professora, tô grávida, professora, como é que eu vou fazer? Tô com um namorado, será que é bom namorar? Professora, minha primeira relação. E aí a gente vai orientando. E os pais, eles não estavam participando disso. E hoje eles estão tendo oportunidade. Mas o que eu muito penso, novamente com os meus botões, o que é? Muitas famílias, elas ainda estão sendo estruturadas de uma forma desestruturada. Então, de repente, nós temos que pensar que a menina de 14 anos, o menino de 16 anos, eles realmente não estavam preparados para ser pai, para ser mãe. Eles não estavam. Então, eles vão curtir aquele momento de euforia da paixão, a gravidez ela vai estar rolando em torno disso, mas daqui a pouco o bebê vai estar aí, e ele vai chorar, e o leite vai pedir, e o menino vai se desgastar, porque ele vai identificar que tem outras moças bonitas, e ela está meio baqueadazinha devido ao pós-parto, aquela situação toda, e fica aquela desestrutura familiar. Mas se nós voltarmos a pensar que nós podemos fazer um mundo melhor e que cada um de nós podemos fazer a nossa parte, o pós-pandemia, ele vai ajudar bastante. É como eu falei anteriormente, as 2 outras guerras mundiais, elas foram extremamente sofridas. Eu tive contato com, muitos anos atrás, no início da minha carreira, com uma pessoa que ela era da Polônia, ela foi uma das crianças que ficou no campo de concentração. Nossa. E ele relatava para mim, já bem idoso, ele relatava para mim, doutora, deixa eu lhe falar. Um pedaço de pão duro era dividido para mim mais 10. Para mim mais 10.
E eu lembro até hoje, quando arrancavam os seios das mulheres perto da gente, porque era uma forma de castigar. Então, os relatos deles, assim, para mim, como estudiosa, como ciência, era maravilhoso para engrandecer certos conhecimentos meus, mas o sofrimento dele era latente demais, era muito gritante. Nossa. E ele conseguiu. Só que, em meio a isso, o que ele se tornou? Um homem extremamente humilde, ele dividia tudo o que ele tinha. E ele aprendeu a se dividir onde? Lá dentro da guerra. Um pedaço de pão com 10 pessoas. Então, se nós pensarmos por isso, vai ser bom também. Até recomendo, não sei se você conhece, o Viktor Frankl, da logoterapia, nos ensina muito essa questão do sentido. E ele também passou por um campo de concentração, né? E a gente pode aprender muito com isso. Alda, você tocou num assunto que eu gosto muito, entre outros, que trabalha muito a questão da saúde mental, que é a questão da sexualidade. Né? Que hoje, muitas vezes, muitos adolescentes não conversam com os pais. Eu vejo, Alda, que hoje a nossa sociedade ela é muito, com todo respeito, meio pornográfica. As pessoas falam de pornografias, mandam piadinhas e vídeos um para o outro de forma muito natural. Mas os pais têm certa dificuldade de conversar sobre sexo com os filhos, principalmente com os filhos de adolescente, pré-adolescente. Eu vejo muito isso, atendo muitos jovens também, que são cada pergunta que eles fazem, que eu falo, nossa, seu pai nunca conversou isso, e a gente conversa com esse adolescente, com essa menina, com esse rapaz. O que você pode nos dizer para quem é pai, quem é mãe, para poder começar esse diálogo, essa conversa sobre afetividade e sexualidade com seus filhos, que são adolescentes, que estão aí no período da puberdade, até mesmo esses pais que nunca receberam esse tipo de conversa. Entende? O que pode ser feito? Sim, um tema assim excelente. Enche meus olhos de alegria falar sobre Merece até uma outra live, né, Alda? Nossa, é uma paixão trabalhar com eles. Então, gente, eu acredito que o primeiro passo seria nós não queimarmos etapa da vida dessa criança. Então, hoje, como bem é falado, as próprias mídias sociais, dentro dos bairros onde a gente vive, a garotinha, ela já não usa mais uma roupa adequada para a idade dela. Ela tem 4 anos, mas ela já está de top e calcinha fio dental andando no bairro. É visto em torno disso já uma sexualidade antes do tempo. Etapa queimada, então muito precoce. Aí entra a questão da vítima de violência doméstica, entra a questão da exploração sexual por conta desses estímulos que vem acontecendo aí. Mas para nós pais, o ideal seria a gente buscar conhecimento. Geralmente uma criança que vem de uma estrutura dessa, o pai e a mãe eles já passaram por situações também. Então, muito seria importante que se eu entrei em sofrimento na fase de 11, de 12 anos, eu tenho que batalhar para que meu filho e minha filha não entrem. Mas não sendo clássico, não sendo ditador dentro de casa, mas sim sendo aquele pai amigo, que vai funcionar, que vai pesquisar, que vai conversar. O maior meio para eles, na verdade, começa pela escola, pelos professores, pelo um pedagogo, que ele pode te ajudar muito, até como falar, até como te direcionar. Não temos que ter vergonha da situação. Para que lá na frente o nosso filho, a nossa filha, ele não aprenda de forma errada certas situações. E a sexualidade está hoje com a pornografia em si, praticamente isso. Onde poderia ser uma coisa encantadora, um momento muito mágico do ser humano, das suas descobertas no tempo certo. Então, para isso, nós teríamos que, se você está sendo chamado, nas reuniões que nós fazíamos dentro das escolas, e aqui também é assim, nós já abordamos temas, nós chamamos os conselheiros tutelar, nós chamamos um assistente social voltado para a área da especializada, da proteção da criança e do adolescente, chama o psicólogo, eles vão estar aí nessas reuniões tirando suas dúvidas, explicando, ou então até o próprio professor. Tem aquelas pessoas que trabalham muito com projetos, então esses profissionais, eles gostam de fazer com que as crianças, o alunado deles, se tornem pessoas saudáveis, porque é dentro da mesma sociedade que eu vivo. Então, as crianças, elas têm que viver
dentro do que eu estou determinando no nosso quadrado familiar, na nossa infraestrutura familiar, e eu tenho que ser a base. Mas se eu não sei, Alda, eu não sei como lidar, então primeiro eu trabalho para mim, depois eu venho com as informações para o meu filho. Certo. A Alessandra está falando aqui com a gente que geralmente as crianças perguntam, e quando perguntar, é bom que os pais respondam conforme a idade. E não ficar dando desculpas, né? Depois a cegonha, isso aqui, conforme a idade, cada uma criança perguntou, responda, pai, responda, mãe. Entende? Se ficou uma pergunta que não sabe como responder, diz para o filho, para a filha, filha, papai, mamãe vai buscar melhor essa resposta e depois eu te respondo, tá bom? Não minta, não crie falsas respostas. Busque ajuda, entende? Porque vai ser uma coisa muito boa. Nós passamos aqui no Rio de Janeiro, Alda, há uns 2 anos atrás, uma situação, não sei se foi no Brasil, mas aqui no Rio aconteceu isso, do jogo do nudes. Nos grupos da escola dos alunos, os adolescentes, meninos e meninas, mandando nudes um para o outro, e cada dia tinha que ser um numa pose, numa situação. Uma vez conversei com um adolescente falando que não estava participando. E eu achei muito bonito que ele falou, eu não preciso disso, Paulo. Me chamando de tio. Tio, eu não preciso disso. Meus pais conversam comigo, meu corpo é meu, não tem que ficar mostrando para ninguém. E aí eu pergunto, mas seus pais conversam? Mas ele conversa, já conversou sobre tudo, já sei coisas que muitos ainda não sabiam explicar, eu sei. E isso mostra, Alda, como que é importante pai, mãe, quem é criado somente pelo pai, quem é criado somente pela mãe, que tenha aí essas conversas, que tenha esses momentos, né, de realmente família. E família é ser isso. Se você é pai solteiro, que cuida de filho, de filha, se você é mãe solteira, que cuida de filho, de filha, busque ter essa conversa, busque ser cada vez mais amigo. E se não souber a resposta, como responder, procure um psicólogo para conversar, procure um pedagogo, não é isso? É verdade. E assim, como a colega Alessandra está falando, quando essa criança ela levanta essa pergunta, ela já está preparada para escutar. E nós também temos que fazermos esse preparo nosso, porque senão alguém vai responder de forma errônea lá fora. O mundo está assim. E outra coisa que nós temos que levar em consideração é que a criança de hoje, ela é diferente de nós, da nossa geração, que era mais infantilizada. A própria escola, ela já prepara temas, a abordagem temática deles é voltada para a necessidade do momento. Eu não posso ficar brincando de infantilizar o tempo todo a minha criança. É lógico que ela tem que viver a primeira infância, a segunda, todas as etapas da vida dela. Mas eu não posso criar aquele cordão simbiótico de que ela é sempre um bebezinho. Porque senão eu estou criando um ser humano extremamente doentio lá para frente. E eu não vou permanecer a vida toda dentro da vida do meu filho e da minha filha. Então a gente tem que devagar. E quando não souber, meu filho, eu, nesse momento não posso te responder, mas eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. E nós temos 2 tipos de família. Nós temos aquela família que mesmo que ela não saiba, ela vai pesquisar, e tem aquela que entra logo com as palavras de baixo calão, as situações todas, e deixa o menino já totalmente desorientado, e ele entende que aquilo é o normal para ele. E ele vai viver aquela mesma sequência. Nós temos que quebrar essa rotina do que vem sendo feito aí na vida das nossas crianças, para nós termos um ser humano mais fortalecido nas suas bases, principalmente na formação da personalidade dessa criança. Porque depois a gente só vai acreditar, mas a formação dela foi feita ali, né? Naquela idade. E a gente tem que fazer o melhor por eles. Tem. Ainda nesse quesito assim, de saúde mental, né, que a gente ama tanto. Nesse momento de pandemia, de pós-pandemia, os pais com os filhos, indo cozinhar junto, brincar de cozinhar e fazer realmente comida, lógico que com supervisão de um adulto. Criar uma rotina de que o filho ajuda, o filho menino mesmo, ajuda a varrer a casa, ajuda a pegar o lixo e jogar na lixeira. Isso é bom? Isso é saudável? Deve acontecer ou não, Alda? Então, eu acredito que isso seja muito bom. Porque o que eu falo para vocês? Eu tive um caso de uma criança de 9 anos e a mãe trabalhava lá como gari. Então, um dia a mãe saiu e disse, filha, você enche 3 garrafas de água e põe na geladeira.
E aí a delegada me chama e diz, ó, tem uma criança para você atender que ela está denunciando a mãe. Eu trabalhava nesse período na delegacia especializada da infância e da juventude lá. Manaus. E aí o pessoal da DEPCA, isso. E o pessoal da DEPCA me questionando por que eu ainda não ia. Calma, eu vou lá. Quando chega esse aí, meu amor, atendi a criança direitinho. Fala para mim o que está acontecendo. Eu não aguento mais, 9 aninhos, não aguento mais. Todo dia minha mãe, ela chega e manda eu encher a garrafa e varrer a casa. Só que a professora me falou e o conselheiro tutelar foi lá e eles falaram que o ECA disse que eu não tenho que fazer nada. Alda, então, temos 25 segundos para acabar. Tá, então o ECA dizia que ela não tinha que fazer nada, ela estava explorando. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nós temos, sim, que darmos delegações para nossas crianças, porque senão a gente vai estar estragando o menino. E eu disse, essas 3 não era para sua mamãe beber? Não, era para mim. Certo.